Esta noite Deus vai secar a fonte desse problema. Eu não sei em qual área da sua vida você está atravessando por um problema, mas esta noite o Jesus Todo-Poderoso está presente nesta casa, e conforme a gente toca nele pela fé, ele está secando a fonte do problema. Localize, por favor, Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21, para a nossa breve meditação. Quantos localizaram, diga: eu vou para o céu. Diz assim a palavra do bom Deus: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. Verso 24. E foi com ele. E você diz amém. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de fazer menção, de fato, é um texto conhecido, familiar de toda a igreja. Acredito eu que você, na sua devocional, já se deparou com esse texto e já foi ricamente abençoado por Deus através dele. Jesus está retornando de Gadara, aonde ele realizou um grande milagre. E a Bíblia nos revela que quando Jesus retorna de Gadara, Jesus vai para Cafarnaum. E a Bíblia revela que lá do outro lado está um homem muito importante no meio da sociedade. Porém, percebam que esse homem está atravessando por um período complicado e difícil na sua história. Porque a situação a qual esse homem está vivenciando não está do lado de fora da sua casa. Porém, a situação a qual esse homem está atravessando estava dentro da sua própria casa. Porque a Bíblia diz que a filha de Jairo estava à beira da morte. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jairo vai esquecer do título, Jairo vai esquecer da posição, e Jairo, ele vai até a pessoa de Cristo, porque Jairo, ele tinha a convicção e a certeza que Jesus podia curar a sua filha. E o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que quando Jairo avistou Jesus, ele se prostra aos pés do mesmo, e a Bíblia diz que ele faz um pedido. E qual foi o pedido que Jairo fez? O pedido que ele fez foi esse: Senhor, vai à minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Percebam que Jairo faz um convite para Jesus, e Jesus aceita o convite de Jairo, porque o verso de número 24 diz: e foi com ele. Jesus está indo em direção à casa de Jairo, mas o que me chama a atenção nesta história é que quando chega no verso de número 25, Jesus deixa de narrar a história de Jairo, e Jesus começa a narrar uma outra história. Jesus vai, a Bíblia diz que no verso de número 25, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue está atravessando por uma situação também complicada. E o que eu preciso que vocês entendam é que a Bíblia revela
que esta mulher gastara todo o seu dinheiro com os melhores médicos da época. Porém, a Bíblia revela que em vez desta mulher melhorar, ela piorava. Isto aqui chamou a minha atenção, porque existem situações que são para os médicos resolverem. Existem situações que são para os advogados resolverem. Também existem situações que são para os juízes resolverem. Mas tem situações em nossas vidas que nem o médico, nem o advogado, nem o juiz pode resolver. Porque existem situações que só Jesus pode resolver. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você está atravessando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para você que ainda que você perca o controle das coisas, Ele não perde o controle de nada. Jesus te trouxe aqui para te dizer que esta é a noite que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Mas você precisa compreender que quando tudo parecia estar perdido para esta mulher, a Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando esta mulher ouve falar de Jesus, uma fé tamanha vai tomar conta do coração desta mulher. Porque você precisa entender que a fama de Jesus precedia, e todos já tinham ouvido falar acerca de Jesus. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que dá vista ao cego, aquele que levanta o paralítico, aquele que ressuscita os mortos. Então a fama de Jesus precedia. Quando esta mulher fica sabendo que Jesus estava entre aquelas cercanias, percebam que esta mulher, ela vai tomar algumas atitudes. A primeira atitude que esta mulher tomou foi em vencer ela mesma, porque a Bíblia diz que há 12 anos esta mulher está perdendo sangue. Há 12 anos esta mulher está com esta hemorragia. E você sabe muito bem que quem perde sangue está perdendo vida. Você sabe muito bem que quem perde sangue fica anêmico, raquítico. Esta mulher está magra. Mas quando esta mulher ficou sabendo que Jesus estava entre aquelas cercanias, esta mulher vai vencer ela mesma. Por que, pregador? Porque mesmo fraca, a Bíblia diz que esta mulher se levanta e toma uma atitude. Ela vai em busca do seu milagre. Percebam, ela está fraca, ela está raquítica, ela está perdendo sangue, mas esta mulher tomou uma atitude, ela se levantou. O que eu estou dizendo é que você tinha tudo para ficar em casa hoje, mas só que você se levantou, você tomou uma atitude, você venceu você mesmo. Olha você aqui dentro esta noite, e uma coisa é certa: você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou, mas você vai voltar para casa adorando aquele que realiza milagres. Ela venceu ela mesma. Vocês sabem muito bem que uma mulher que tinha uma hemorragia era considerada imunda. Ela não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocar nela. Então, se esta mulher fosse pega, ela poderia ser apedrejada. Mas esta mulher, mesmo se arrastando, ela está indo em direção a Jesus. Agora percebam, o segundo obstáculo que esta mulher precisa vencer é a multidão. Por que, pregador?
pregador, porque a Bíblia diz que Jesus está rodeado por uma grande multidão. Mas sabe o que me chama a atenção? É que esta mulher, ela não se intimidou com a multidão. Mas o que eu quero que você entenda, que a multidão sempre tentou atrapalhar o agir de Deus. Mas eu tenho uma palavra. E qual é a palavra? Querendo a multidão ou não, o milagre vai acontecer. Querendo a multidão ou não, o nome do Eterno vai ser glorificado na sua vida. Querendo a multidão ou não, tem coisas extraordinárias para ser liberado para a sua história. Por gentileza, levanta uma das tuas mãos para os céus. Isso, levanta a outra se você puder. Eu vim aqui nesta noite não como um pregador, porque pregador tem muito. Eu vim aqui como um profeta para liberar uma palavra. E qual é a palavra? A partir desta noite, Deus vai mudar a tua história. Alguém acredita nisso aqui? Solta aquele grito que o diabo não gosta. A Bíblia diz que ela veio por detrás. Ela veio por detrás. Ela vai adentrar no meio da multidão. Olhe para cá. E você sabe que é onde tem aglomeramento, tem cotovelada, empurra. E eu fico imaginando esta mulher entrando no meio da multidão. E quanto mais ela entrava no meio da multidão, mais empurravam ela. Mas quanto mais empurravam ela, mais para perto de Jesus ela se aproximava. Não olhe para cá. Deixa te empurrar quem quer te empurrar. Deixa puxar tapete quem quer puxar. Porque quanto mais fazem isto, mais para perto de Jesus você se aproxima. O texto diz que ela cai aos pés de Jesus. Eu vou de novo. Ela caiu aos pés de Jesus. Eu vou de novo. Ela caiu aos pés de Jesus, porque ela já vinha dizendo: se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curada. Mas deixa eu dizer uma coisa: esta mulher caiu aos pés de Jesus. Eu estou dizendo para a igreja que esta noite tem milagres aos pés de Jesus. Pastor, aonde ela está? Ela está aos pés. Quando nós discorremos a Bíblia, nós encontramos dentro da Bíblia homens e mulheres que desceram para os pés. Quer ver? Lembra quando Jesus estava em Gadara? Ele libertou um homem possesso por uma legião de demônios. Mas a Bíblia diz que quando os moradores da cidade saíram para ver o que estava acontecendo, e quando se aproximaram de Jesus, sabe quem eles viram? O ex-endemoniado. Como? Em perfeito juízo. Mas como? Vestido. E mais como? Assentado aos pés de Jesus. Olhe para cá. Eu estou dizendo para a igreja: se você descer para os pés de Jesus, tem libertação para alguém da sua casa. Se você descer para os pés de Jesus, tem milagre para ser liberado para a sua vida. A pergunta que eu faço: tem alguém aqui dentro hoje disposto a descer para os pés? Então levante as mãos, porque nos pés de Jesus tem milagres. Quando ela se viu aos pés, o texto diz que ela não perde tempo, ela toca no manto de Jesus. Não, eu vou melhorar isso aqui. Você não veio aqui por causa dos homens, você não veio aqui por causa do pregador, você não veio aqui por causa do cantor, você veio aqui por causa de Jesus. Então não perca a oportunidade. Esta é a noite da gente tocar na orla do manto de Jesus.
eu vou melhorar. O que eu estou dizendo para você, que quanto mais você adora Ele, quanto mais você glorifica Ele, Ele quebra corrente, cadeia, algema. E eu creio que enquanto você adora, Ele abre porta onde não tem porta. Ela toca. Olha o que diz a Bíblia: quando ela tocou, está escrito, e logo, eu vou de novo, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Eu vou mais uma vez. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Pastor, o que isto quer dizer? Esta noite Deus vai trabalhar na fonte do seu problema. Eu vou de novo. Esta noite Deus vai secar a fonte desse problema. Eu não sei em qual área da sua vida você está atravessando por um problema, mas esta noite o Jesus Todo-Poderoso está presente nesta casa, e conforme a gente toca nele pela fé, Ele está secando a fonte do problema. Por gentileza, eu sei que não é o teu costume, mas por favor, segure a mão de alguém do teu lado, por favor. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Olhe dentro do olho azul desta pessoa e diga para ele: esta é a noite. Diga forte: esta é a noite que Jesus vai secar a fonte do seu problema. Pergunta a ele: você crê nisso? Você acredita nisso? Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem acredita. Ele vai secar a fonte do problema. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sabe o que me chama a atenção? É que quando ela tocou em Cristo, o texto diz: e Jesus parou. E começou a olhar em volta e a perguntar: quem me tocou? Eu vou de novo: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e o Senhor pergunta quem te tocou, e ele grita: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Em outras traduções, eu senti que de mim saiu poder, saiu poder, saiu poder. O que eu estou dizendo é que o poder de Cristo está se manifestando na casa, e aonde tem poder de Cristo, tem coisas poderosas para acontecer. E logo se lhe secou a fonte do sangue. Quem tocou-me? Alguém me tocou. Quem me tocou? A mulher não conseguiu se ocultar. E ela diz: mestre, foi eu que te toquei. Delemante, o remíntria. Jesus olhou para ela e disse: filha, vai, porque a tua fé, ela te curou. Oh, aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, diz a Bíblia: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. O verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu estou dizendo é que a fé traz à existência aquilo que ainda não existe. Eu não sei o que você vem buscar de Deus aqui, mas através da sua fé, Deus vai mover, e a porta vai abrir, e você vai passar por ela cantando um novo cântico. Você acredita nisso? Solta mais um grito para adorar a Deus. Enquanto Jesus está operando um milagre aqui, da casa de Jairo está vindo alguns homens, e esses homens gritam: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha
acabou de morrer. Olhe para cá. Jairo depositava nesta menina o teu sonho, a sua esperança, porque seria ela que daria continuidade à genealogia. E agora ele recebe uma notícia que veio para abalar com as estruturas. E a notícia foi: a menina acabou de morrer. Irmãos, o texto não diz, mas eu creio que quando ele recebe a notícia, Jairo desaba, Jairo chora. Mas enquanto Jairo está chorando, Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas. Olhe para cá. Jesus está olhando para Jairo e ele está dizendo: não temas. Esta palavra de Jesus tem ecoado nos nossos dias. E qual é a palavra? Não temas. Talvez você chegou dizendo: pastor, a situação está complicada lá em casa, mas Jeová está dizendo: não temas. Pastor, o marido está andando com má companhia, o filho também, mas Jeová está dizendo: não temas. Pastor, a enfermidade bateu na porta, mas Jeová está dizendo: não temas, não temas, porque Ele tem o controle de tudo na palma das mãos. Não temas. Eu estou falando com alguém aqui dentro. Não temas. Levanta a tua cabeça. A tua história não vai terminar assim. Levanta a tua cabeça, porque esta noite Jeová está dizendo para você: não temas. E Jesus completa: crê somente. Tudo que você precisa é crer. Você não veio em busca de uma resposta? O altar está te respondendo: não temas, crê somente, porque as coisas vão voltar para o seu devido lugar. As notícias, ao contrário, não vai te paralisar. As notícias que chegaram para mexer com as suas estruturas não vai te abalar, porque está escrito: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não temas, crê somente. As palavras negativas não vai anular o que Deus começou a fazer na sua vida. Aleluia! Jesus vai para a casa de Jairo, e quando ele chega na casa, o culto fúnebre já tinha começado. Mas quando ele chegou na casa, Jesus liberou um grito. E qual foi o grito? Porque todo esse alvoroço, aonde tem alvoroço, ninguém entende ninguém, é tudo confuso. E eu vim dizer para você que Jesus chegou para limpar a casa. Não, eu vou de novo. Eu vim dizer para você que Jesus chegou para colocar ordem na casa. Porque quando ele grita: por que todo esse alvoroço? Ele diz: a menina não está morta, mas a menina está dormindo. Segura. Quando Jesus declara isso, está escrito: quem chorava parou de chorar e começou a rir, a zombar de Jesus. Porque quando Jesus chega na casa, ele coloca a casa em ordem, mas também revela os zombadores. Olhe para cá, Jesus vai revelar quem é e quem não é.
Você sabe muito bem que na época de Jesus se pagava as carpinteiras para chorar. Elas eram pagas para derramar lágrimas, mas quando Jesus disse que a menina estava dormindo, elas pararam de chorar e começaram a zombar. Pode dizer uma coisa para você? Tem alguém pensando que vai fazer a feira com a sua desgraça, mas não vai não. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro. Não se preocupe se fulano não te procura mais, se o celular não tocar mais, se a mensagem no WhatsApp não chegar. É Jesus tirando algumas pessoas de perto de você, porque perto de você só vai ficar quem acredita no teu sucesso. Perto de você só vai ficar quem acredita no teu milagre. Não, eu vou de novo. Jesus vai limpar a casa. Alguém crê nisso aqui? Ele vai limpar. Porque nem todo mundo que bate nas tuas costas quer ver o teu sucesso. Nem todo mundo que sorri para você quer ver a sua conquista. Nem todo mundo que te abraça quer ver você chegar. Mas a palavra que Deus coloca na minha boca é essa: querendo eles ou não, vai ter que ver o milagre acontecer da mesma forma. Querendo eles ou não, vai ter que ver o que Jesus fará na tua história. Porque está escrito que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Jesus coloca todo mundo para o lado de fora da casa, porque dentro da casa só fica quem acredita em milagres. Jesus limpou a casa, colocou os zombadores para o lado de fora. E quem ficou na casa? Pedro, João, Tiago, o pai da menina, a mãe da menina e Jesus. Depois que Jesus limpou a casa, Jesus vai tratar com o problema da família. Não, eu vou melhorar isso aqui. Jesus te trouxe aqui para dizer para você: eu estou tirando e agora eu vou tratar com o seu problema. Quando Jesus entrou no quarto onde a menina estava, porque aquilo que é morte para mim é sono para Jesus. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aonde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança. O que eu não posso fazer, Deus pode. É Deus dizendo para alguém aqui dentro: fica tranquilo, porque aquilo que você não faz, eu farei por você. Jesus olhou para a menina e Jesus libera uma palavra. E qual foi a palavra? Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta. Quando Jesus libera a palavra, a Bíblia diz que a menina se levantou e começou a andar. Oh, quem aqui acredita em milagres? Quem acredita? Não só quem acredita em milagres, olhe para cá. O que eu estou dizendo para você, que o mesmo Jesus que curou a mulher que há 12 anos sofria com hemorragia, o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, é o mesmo Jesus que está presente aqui dentro. E sabe qual é o nosso problema? É que nós viemos para um ambiente como esse e a gente fica esperando do homem. O homem não pode fazer nada, mas o Jesus desta igreja, Ele pode. Ele pode, Ele pode. E a pergunta que eu te faço é essa: qual é a tua causa impossível aqui hoje? A pergunta que eu te faço é esta: qual é a situação que está roubando a tua paz, roubando o teu sono, tirando a tua alegria? E a palavra é essa: coloque o problema na mão de Jesus,
porque Ele pode resolver. O atestado de óbito foi rasgado. E Jesus disse: ó, dê a ela de comer. E não conte nada para ninguém. Pode dizer uma coisa para você? Não tem como esconder milagres. Não, eu vou de novo. Não tem como esconder milagre. O que Deus fará na tua vida não vai ter como você esconder. Todo mundo vai ter que saber o que Deus tem realizado na tua história. Por gentileza, por favor, levanta uma das tuas mãos assim para os céus. Eu já estou terminando. Levanta outra se você puder, por favor. Isso, com todo carinho e respeito. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado. Isso, por favor, por gentileza. Isto, diga para ele: fique tranquilo. Não, mas diga forte: fique tranquilo. Porque o Deus que você serve, Ele está movendo em favor da sua vida. Diga: fica tranquilo, porque Deus vai surpreender você. Diga a Ele: o ano não terminou. Diga: o ano não acabou, porque ainda este ano tem surpresa chegando para sua casa. Alguém pega esta palavra, abre a boca para adorar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.